Oi pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para recordarmos um pouco do tema potenciação aplicado aos números racionais. Eu vou primeiro começar com um breve resumo das principais propriedades que envolvem o tema potenciação. Regras que também se aplicam à potenciação de números inteiros e também se aplicam à potenciação de números naturais. Vamos lá então? Primeira observação para vocês. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, x elevado a a vezes x elevado a b. A base é x, a base é x, mesma base. Então essa multiplicação, eu mantenho uma base e somo os expoentes. Então x elevado a vezes x elevado a b é igual a x elevado a mais b. E se for divisão? Em vez de eu somar, eu vou usar a subtração. Então a minha segunda propriedade, x elevado a dividido por x elevado a b é igual a x elevado a menos b. Vamos para a terceira propriedade. X elevado a, entre parênteses, elevado a b. Isso é a mesma coisa que x elevado a b, entre parênteses, elevado a a, que é igual a x elevado a vezes b. Quarta propriedade. Se eu tenho um produto, entre parênteses, elevado a a, eu posso aplicar o expoente a cada fator desse produto. Então, x vezes y elevado a a é igual a x elevado a vezes y elevado a a. Próxima propriedade. Eu vou ter aqui um expoente negativo. Então, eu tenho x elevado a menos a. Como é que eu trabalho com isso? Toda vez que eu tiver um expoente negativo, a ordem é inverter a base e elevar ao expoente positivo. Vou traduzir para vocês. X elevado a menos a, devido a esse menos aqui, eu inverto a base. Como a base é x, o inverso de x é 1 sobre x. E eu elevo 1 sobre x a a. Aplicando essa propriedade daqui, fica 1 elevado a vezes x elevado a a. 1 elevado a qualquer número é 1. Então, no resultado final, isso dá 1 sobre x elevado a a. Resumindo, x elevado a menos a é igual a 1 sobre x elevado a a. Próxima propriedade. Qualquer número elevado a zero é 1. X elevado a zero é 1. Qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Por isso, x elevado a 1 é igual a x. E eu vou apresentar a propriedade 8. Ela fica como algo a mais para vocês. Não vamos usar nas questões que eu vou propor hoje, mas faço questão de dividir com vocês. Raiz quadrada de x, ou seja, não estou agora na radiciação. Raiz quadrada de x é igual a x elevado a meio. Isso mesmo, eu vou ter um expoente fracionário. Então, x elevado a meio é igual a raiz quadrada de x. Eu já tive aluno que perguntou, professor, e se em vez de ser raiz quadrada for raiz cúbica? Raiz cúbica de x. X elevado a 1/3. Então é interessante as propriedades para vocês conhecerem, mas eu vou aplicar essas propriedades ao longo da aula de hoje. Vamos comigo então? Primeira questão que eu proponho para vocês, eu tenho 7/13 elevado a 10 divididos por 7/13 elevado a menos 6. Ora, eu tenho uma divisão e eu tenho potências de mesma base, 7/13, 7/13. O tema de hoje é potenciação de números racionais, 7/13 é uma fração, é um número racional. Bom, mas qual a propriedade que eu vou aplicar? Divisão. Propriedade 2. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. O expoente é 10, o expoente é 6. Vou fazer com vocês aqui em vermelho. 10 menos 6. 10 menos 6 é igual a 10 mais 6, que é igual a 16. Então, já descobri o expoente, trago o expoente para cá. O resultado vai ser 7/13 elevado a 16. Avançando, menos meio elevado ao quadrado, vezes menos meio elevado à quarta, vezes menos meio elevado à quarta, entre colchetes elevado ao quadrado. Eu vou usar aqui duas propriedades. Primeiro, eu tenho multiplicações de potências de mesma base. Qual é a base? Menos meio. Mas antes de eu aplicar a potenciação de potências de mesma base, eu vou junto com isso aplicar essa propriedade daqui. X elevado a elevado a b é igual a x elevado a vezes b. Aonde eu vou aplicar isso? Aqui. Eu tenho menos meio elevado à quarta elevado ao quadrado. Ora, eu pego 4 vezes 2, aplicando essa propriedade daqui, e eu vou ter 8.
Agora que eu transformei isso daqui em menos meio elevado a 8, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Aplicar a propriedade de que eu mantenho a base e somo os expoentes. A base é menos meio, eu vou somar 2 mais 4 mais 8. 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. Então isso vai ser igual a menos meio elevado a 14. Se eu quiser aprofundar aqui com vocês, eu posso dizer que qualquer número negativo elevado a um expoente par vai dar um número positivo. Então, menos meio elevado a 14 é igual a 1 sobre 2 elevado a 14. Muito bom, galera. Vamos dar sequência à aula aqui fazendo o item C. 4 terços ao quadrado vezes 4 terços elevado ao cubo. Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base, somos expoentes, propriedade 1. Então, 4 terços ao quadrado vezes 4 terços ao cubo é igual a 4 terços elevado a 2 mais 3, que dá 5. E eu vou pedir atenção para vocês aqui para continuar mexendo um pouco na questão. Porque 4 é igual a 2 ao quadrado. Então eu posso dizer que isso aqui é igual a 2 ao quadrado sobre 3 elevado à quinta potência. Aplicando a propriedade 3, em que eu multiplico os expoentes, eu vou ter 2 ao quadrado, 2 vezes 5, 10, isso é igual a 2 elevado a 10. E aplico 5 ao 3 também, 3 elevado à quinta potência. Então eu poderia ter deixado 4 terços elevado à quinta, mas eu optei por mexer um pouco mais com vocês, escrever que 4 é igual a 2 ao quadrado, e aplicando a propriedade aqui, 3, eu cheguei a esse resultado, 2 elevado a 10 sobre 3 elevado à quinta. Próxima questão. Menos meio elevado a 6, tudo isso elevado a menos 1. Vamos fazer por partes. Primeiro eu quero lembrar a vocês que meio é igual a 5 décimos. Se eu dividir em cima e embaixo por 5, vai dar meio. Então, 5 décimos é igual a meio. Então eu tenho menos meio elevado, eu tenho aqui menos meio elevado a 6 elevado a menos 1. Aplicando a propriedade número 3, eu vou multiplicar esses expoentes. Então eu vou ter menos meio elevado a menos 6. E eu vou ter que lidar com o expoente negativo. A propriedade está aqui. Eu tenho que inverter a base e aplico o módulo do expoente à base invertida. O que é inverter a base? Se eu tenho menos meio, o inverso de menos meio é menos 2. Então eu vou fazer menos 2 elevado a sexta. Lembrando a vocês, se eu quiser mexer mais um pouco, que como 6 é um expoente par, menos 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a sexta. Se vocês fizerem no caderno de vocês, vocês vão encontrar o resultado 64. Vamos avançar aqui para a segunda questão. Eu tenho aqui 3 quartos elevado ao quadrado, isso em colchetes elevado ao cubo, vezes 3 quartos elevado a menos 3. Vou aplicar essa propriedade daqui, a propriedade número 3. Vou multiplicar 2 com 3 e vou obter 6. Então eu vou ter 3 quartos elevado a sexta, vezes 3 quartos elevado a menos 3. Eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. 6 menos 3, 6 mais menos 3 dá 3. Então isso aqui vai ser igual a 3 quartos elevado ao cubo. Vou pedir atenção para vocês para escrever 4 como se fosse 2 ao quadrado. Como se fosse não, 4 é 2 ao quadrado. Eu vou querer continuar nesse sentido. Então eu vou ter 3 quartos elevado ao cubo é igual a 3 sobre 2 ao quadrado elevado ao cubo. Aplicando a propriedade número 3, eu vou ter aqui 3 ao cubo e 2 ao quadrado elevado ao cubo é 2 elevado a sexta. Galera, vamos dar sequência à aula agora fazendo o item B, que é essa expressão aqui, que vai envolver uma série de propriedades de potenciação que eu vou ter o prazer de apresentar a vocês. Eu tenho aqui, entre colchetes, né, 1/5 elevado ao quadrado elevado a menos 4, vezes menos 2/5 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado a menos 7, vezes menos 2/5 elevado a menos 3. Bom, primeira propriedade, a gente pode, né, para sair aqui dessa colchetes, multiplicar 2 por menos 4 vai dar menos 8. Então, essa primeira parte daqui equivale a 1/5 elevado a menos 8. Eu multiplico esses dois expoentes. Bom, vamos agora para outra parte. Menos 2/5 ao quadrado. Um número negativo elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, eu posso esquecer do sinal de menos
e vou tratar como se fosse 2/5. 2/5 ao quadrado é 2 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado. Aplico o expoente ao numerador, aplico o expoente ao denominador. Vezes 5 elevado a menos 7, estou apenas repetindo, vezes, preste atenção agora, quando eu tenho um expoente negativo, no caso aqui menos 3, eu primeiro inverto a minha fração. Então fica menos 5 meios elevado ao cubo. Vamos agora para a próxima linha. Aqui eu tenho 1/5 elevado a menos 8. De novo, expoente negativo, o que eu tenho que fazer? Eu inverto a minha base. O inverso de 1/5 é 5. Então fica 5 elevado a 8 vezes 2 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, vezes 5 a menos 7. Detalhe aqui para o sinal de menos. Eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, que é 3. O resultado será negativo. Motivo pelo qual eu estou botando o sinalzinho aqui de menos. Vezes 5 ao cubo, vezes 2 ao cubo. Vamos avançar. Próxima linha, então. Eu vou primeiro me preocupar com o numerador. Eu tenho aqui 5 à oitava, 5 a menos 7 e 5 a 3. Multiplicação de potências de mesma base. Eu mantenho a base e somos expoentes. 8 mais menos 7 dá 1. 1 mais 3, 4, que dá 5 à quarta. A base 2 só aparece aqui mesmo, vezes 2 ao quadrado. Agora vamos para o denominador. Eu repeti 5 ao quadrado vezes 2 ao cubo. E não esqueci do sinal de menos que eu trouxe para cá. Vamos agora dar sequência. 5 à quarta dividido por 5 ao quadrado, eu mantenho a base e agora subtraio os expoentes. 4 menos 2, 2. Então 5 à quarta dividido por 5 ao quadrado equivale a 5 ao quadrado. 2 ao quadrado dividido por 2 ao cubo, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. 2 menos 3 é igual a menos 1. Motivo pelo qual está aqui. Bom, estamos caminhando para o final. O menos eu mantive aqui. 5 ao quadrado é 25 e 2 elevado a menos 1 é igual a 1 meio. Então, vai ficar menos 25 meios. Dando sequência à nossa aula aqui, então, eu vou resolver para vocês uma questão oferecida pela Olimpíada Brasileira de Matemática. Ela nos pergunta o seguinte: 0,1 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado é igual a que valor expresso em fração de forma irredutível? Bom, eu tenho que compreender que 0,1 é igual a 1 décimo e 0,2 é igual a 2 décimos. Então tem que fazer 1 décimo ao quadrado mais 2 décimos ao quadrado. Aplico o expoente ao 1 e ao 10. 1 ao quadrado é 1, 10 ao quadrado é 100, isso dá 1 centésimo. Mais, aplico o expoente ao 2, aplico o expoente ao 10, vai dar 2 ao quadrado 4, 10 ao quadrado 100, 4 centésimos. Somando 1 centésimo com 4 centésimos, eu vou encontrar 5 centésimos. Só que essa ainda não é a fração irredutível, porque eu posso dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. 5 por 5 dá 1, 100 por 5 dá 20, que nos permite chegar ao resultado de 1/20 como solução para a questão proposta pela Olimpíada Brasileira de Matemática. Chegamos ao final da nossa aula sobre potenciação. Trabalhamos exaustivamente as diversas propriedades. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, deem a dica para os colegas de vocês. Afinal de contas, esse canal é feito para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e de ativar lá o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Temos também, na descrição do vídeo, uma série de sugestões de bibliografia. Então, se vocês tiverem interesse em aumentar a bibliografia de vocês, tem lá na descrição dos nossos vídeos algumas sugestões para vocês. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.